bibliologia, ou introdução bíblica, né? Bíblia. Essa palavra não se acha nas Sagradas Escrituras, consta apenas na capa, vem do grego, é derivado do nome que os gregos davam a folha de papiro, preparado para a escrita, bíblios. Um rolo pequeno de papiro era chamado biblion, e várias Bíblias. Portanto, Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Na Fenícia, o Herbert, se você sabe, você é um menino bastante inteligente, provavelmente você deve saber. Havia uma cidade que chamava Bíblios. E essa cidade hoje tem outro nome. Estava pesquisando, não lembro o nome dessa cidade. Ficava na Fenícia. E essa cidade, ela era muito rica em folhas de papiro. O papiro era uma planta, né? Era uma planta que era tratada e virava como se fosse um papel, né? Virava como se fosse um papel. Então chamada papiro egípcio, né? E daí uma porção desse papiro era conhecido como Biblion, né? Biblion. Daí vem o derivado do nome Bíblia, né? Quer dizer coleção de livros pequenos. Esse é o derivado da palavra Bíblia. E inicialmente os textos sagrados eles não eram escritos em papel como nós temos hoje, como nós vemos aqui. Não era a impressão, né? A impressão ela é de 1500 e pouco, um pouquinho antes da Reforma, da Reforma Protestante. Enquanto o protestante não tiver enganado, é de 1517, se não estiver enganado. Então a impressão, né? Que quem produziu a primeira máquina, máquina de Gutenberg, né? Como? Gutenberg, né? É de 1500 e pouquinho. Então isso que ajudou também a popularizar a Bíblia, porque a Bíblia inicialmente era escrita à mão, havia os copistas, né? Por isso que tem os escribas na Bíblia. Por quê? Os escribas, de tanto eles escrever, copiar, eles passaram a ser doutores da lei, começaram a decorar. Então os escribas passaram a ser doutores da lei. Mas inicialmente, você vê aqui a Bíblia, isso aqui inicialmente, irmão Manuel, ele foi escrito em pedras, tem umas tábuas da lei, escrito em pedras, era utilizado pedras. Tem outros textos sagrados, os textos antigos, na verdade, né? Os textos antigos que eram escritos em pedras, temos documentos arqueológicos até o dia de hoje, era usado pedra. A primeira escrita foi os fenícios, né? Os fenícios usavam a forma de escrita iconforme, uma coisa assim, não vou lembrar o nome exato. Eles usavam uns palitinhos e marcava na argila, né? Tinha uma tabuinha de argila e ali foram as primeiras coisas escritas. Depois das pedras vem cerâmica, né? Era escrito na cerâmica, também era barro, né? Barro. Depois vem o papiro, que era uma planta, como eu já falei, achado na Fenícia, e tinha os pergaminhos. Os pergaminhos eram bastante utilizados pelos judeus, era couro de cabrito ou animais tratados. Então eles pegavam couro de animal, não, Margarida, escreviam, depois vinha, eles viravam o rolo, aí viravam o rolo, rolava, botava lá. Daí na sinagoga, lá no templo, eles pegavam o rolo da lei, lá abria e lia. Então quando a gente olha para a Bíblia, a gente não tem essa noção de tudo isso que até chegar nisso aqui, né? Não temos essa ideia de milhares de anos que se passaram até nós chegarmos nesse formato de Bíblia, né? Passamos pela pedra, pela cerâmica, pelo papiro, pelo pergaminho. Por isso que os textos antigos eles duravam muitos anos, né? Tem textos de milhares de anos, texto do século II, texto do século V. Você falou que o texto mais antigo é do século XII, não, tem texto talvez tem texto do século II, texto do século V. Tem os textos, procura os textos ecléticos, para você ver, os textos mais antigos. O que eu vi mais antigo é do século IV. Mas tem do século II, porque o texto que nós usamos, o Receptus, né? O Receptus, ele já é um texto
mais tardio mesmo. Né? Mas existem textos do século II, século IV, século V da Bíblia. Sem dizer o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento que é muito anterior. Pode passar, por favor. Até aí, tranquilo? Tranquilo? Então tá lá, ó. Tá as pedras lá. As pedras da lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Né? Pelo dedo. Essas pedras da lei, ela ficou na arca, né? Na arca tinha que ter as pedras da lei, as tábuas, né? Chama tábuas da lei. Tábua, né? De pedra. Tábuas da lei, ficava lá os ossos de José, ficava lá um potinho com maná, ficava a vara de Arão, né? Vara de Arão. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa para dentro da arca. Né? E essa arca sumiu, né? Sumiu. Coisa do tecido. Até hoje tem lá bastante filme sobre a arca da aliança. Né? A arca simbolizava o que? A presença de Deus. Para onde o povo de Israel ia, eles levavam a arca, como símbolo da presença de Deus. Continha isso aí. Tem lá no topo lá o pergaminho, né? Que enrolava assim, desenrolava. Então os papiros, uns pedacinhos dos textos. Porque acontece, irmão Kelvin, a Bíblia quando ela foi escrita, não tinha esses textos todos. Eles pegaram pequenos textos. Pequenos textos formaram a Bíblia. Achavam um texto do século tal, depois achavam mais um texto de Mateus do século tal, e ele formando até formar o texto que nós temos hoje. Então foi um trabalho minucioso, muito minucioso. Foi um trabalho que a pessoa tinha que ser um bom especialista mesmo. Pode passar, João. Bibliologia é a parte da teologia bíblica e da teologia histórica. Nos estudos superiores ela é chamada isagoge. Que significa conduzir para dentro. Porque tal estudo conduz o estudante para o interior do campo definido da Escritura. Sendo assim, bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Então, bibliologia, ela geralmente nos cursos teológicos ela é a primeira matéria. Por quê? Porque ela vai falar sobre a formação da Bíblia, a formação do canon, como a Bíblia foi formada durante anos. Durante anos houve a formação do livro sagrado. Ela auxilia o estudante na compreensão da Bíblia e é indispensável a qualquer área da teologia, auxiliando na eludição dos inúmeros fatos bíblicos. Então, somente nos dias de hoje, há muita desconfiança sobre a Bíblia, né? Aquelas pessoas leigas, ateus, até cristãos mesmo. Né? Hoje está na moda a teologia liberal, né? Então, a bibliologia, ela te ajuda a ver como foi realizada a formação da Bíblia. Hoje nós temos vários fatos arqueológicos, né? Achados, vários textos arqueológicos. Recentemente foi achado os textos de Qumran, né? Textos de Qumran, textos que foram... Havia, acho que um jovem atrás dos animais lá, ele achou um monte de textos antigos dentro de potes de cerâmica. Vários textos mesmo. Os textos do Antigo Testamento. E foram comparar, viram que esses textos eram mais antigos do que nós tínhamos, né, como nós tínhamos. Aí foi comparar porque você tem que analisar o quê? Que era tudo escrito à mão. Pegava um texto. Então, quando você copia à mão, a possibilidade de haver erros são enormes, né? São enormes. E você pega os textos antigos, você vê que os erros são coisas mínimas, coisas que, sabe, que passa desapercebido. Pegar os textos antigos, passa muito desapercebidos. São muitos detalhinhos, né? Pode falar. Isso que eu achei interessante. Eu tenho a Peshitta e o Novo Testamento grego em casa, né? São ambos vertentes, ambos diferentes. E o cotejamento do texto é o mesmo. É o mesmo, você vê que tem pouquinhas nuances, né? São muito poucas coisas. E você vê que o síriaco, né? Você tem a Peshitta. Depois do grego, foi escrito a igreja de Antioquia, que era uma das igrejas mais importantes, ela falava síriaco, né? E é de que ano a Peshitta? É um dos textos mais antigos também. Um dos pontos altos da bibliologia é a exposição da milagrosa história da Bíblia, como ela foi formada e como chegou até nós. Então é algo milagroso mesmo, essa exposição, nós vamos aprender. Pode passar, João, para mim, por favor.
A Bíblia foi tecida no tear da história. E se o cristão ignorar isso terá sempre dificuldades de compreender os fatos da Bíblia. Então é tudo uma história, né? Lá, época dos patriarcas, depois o povo ficou no Egito, passou por vários impérios persas, império babilônico. Então, foi escrito nesse tear da história, para você ver. E Deus tem se revelado através dos tempos, por meio das suas obras, isto é, da criação. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e muito maior. É dupla esta revelação, temos-lo de duas maneiras. Então, Deus tem várias maneiras de se revelar, Herbert. Uma delas através da criação. Quando você olha para a criação, você vê que tem um grande arquiteto, um grande dinheiro por trás disso. E como isso funcionasse se não tiver uma mão forte, não houve um dinheiro por trás disso, né? Mas Deus se revela também através da Bíblia. Da Bíblia, nós passamos a conhecer a Deus através da Bíblia. Que Deus é soberano, que Deus é santo, que Deus é todo-poderoso, né? E da palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita, da palavra viva, que é Cristo, né? Que é Cristo, que é o Logos, né? O Logos, palavra viva. Palavra que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, né? O Logos que os gregos acreditavam era esse. O Logos que os gregos acreditavam era que era a palavra, que era criadora, mas não somente criava as coisas, ela mantinha todas as coisas, ela estabilizava todas as coisas, né? E João usa esse pensamento do Logos, né? Mas dizer que esse Logos, essa palavra criadora, que mantém, que sustenta todas as coisas, essa é o Cristo, né? É o Cristo. Na Bíblia, a palavra escrita, Deus revela-se a si mesmo como antes se revelara na criação e manifesta ao homem o plano da misericórdia e do amor. A Bíblia é a história da salvação, a história da intervenção de Deus na vida e no desenvolvimento do homem. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então, a Bíblia é a palavra escrita e ela revela Deus na criação e manifesta um plano de misericórdia e de amor, que é através de Jesus Cristo, né? Para nós que compreendermos hoje o Novo Testamento, nós temos que compreender o Antigo Testamento, né? Você olha para o Antigo Testamento, você vê um Deus santo, um Deus que abomina o pecado, não é isso? Né? E você chega à conclusão no Antigo Testamento que homem nenhum consegue cumprir a lei, consegue se salvar. Daí nós vemos no Novo Testamento o que? A necessidade de um Salvador. A necessidade de um Salvador, que se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ninguém poderia se salvar. Então é um complemento. Então, o tear da história, né? Você começa a compreender o plano de salvação de Deus, né? Se não houvesse o Antigo Testamento, você não ia compreender que Deus é santo, que Deus abomina o pecado, né? E que pela lei, pelas obras da lei, o homem não conseguiria se salvar. Através de milhares de anos escritos assim, nós podemos compreender a obra de Deus e essa revelação que Deus quer nos passar, né? Da salvação em Jesus Cristo. Pode passar, irmão, por favor. Em Cristo, a palavra viva. Algumas vezes a Bíblia se refere ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Está lá em João 1, né? Nós já vemos o verbo. A maior e mais cara de todas as revelações de Deus é sem dúvida a encarnação de sua palavra, o Logos de Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que se tornou vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ele é a revelação máxima de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. A Bíblia não fala sobre Jesus, a Bíblia é Jesus falando conosco. Então, quando a Bíblia é o único livro, Herbert, e quando você lê, o próprio autor está com você. Você acredita nisso? Nós acreditamos nisso. Quando você lê a Bíblia, o único livro, quando você abre ela, o próprio autor, o próprio Cristo está com você. Ela é a revelação de Deus e ela revela Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus é o centro principal da Bíblia, né? Salvação. Desde você vai vendo que é Jesus, né? Você vê as profecias, você vê tudo apontando para Cristo, para Cristo. Nos diz que Jesus Cristo, em sua pessoa, em suas palavras, tem o papel de comunicar-nos o caráter de Deus e sua vontade para nós. E vamos viver como Cristo viveu, fazendo o nosso testemunho que a própria Bíblia ensina. Pode passar. A Bíblia como livro.
como o livro, a Bíblia está dividida em duas partes. Quem é que sabe as duas partes que o livro está dividido? Vamos lá, me ajuda aí. Antigo e Novo, né? Antigo fala da antiga aliança, né? Que Deus fez com Israel, e o Novo, uma nova aliança. Jesus fez uma nova aliança, né? Seu próprio sangue, né? Nova aliança com o sangue. Jesus fez a nova aliança. Então ela é dividida em antigo, né? Não se fala mais velho, porque quando se fala velho parece que dá a entender que é uma coisa ultrapassada, uma coisa. Não, Antigo Testamento. Ela tem o seu valor, né? Ela revela, através dela conseguimos ver o propósito de Deus, a revelação de Deus, né? Para conosco. E ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período aproximadamente de 16 séculos. E tiveram cerca de 40 autores. Aqui está um dos milagres. Então a Bíblia, ela foi escrita no período de 1600 anos. A Bíblia, ó, você pegar de Gênesis, foi escrito por Moisés, até o último livro, que é Apocalipse, que é de 90 depois de Cristo, mas ali que se passou 1600 anos. E ela tem cerca de 40 autores diferentes. Aí está um dos milagres. Por quê? Porque 1600 anos e 40 autores, você vê que existe nela uma harmonia, né? Parece que eles escreveram um pensando no outro, né? Tem uma harmonia bíblica, né? Não há desconexão, há tudo uma harmonia. Escritores pertencem às mais variadas profissões e atividades. Então, havia Moisés, né, que serviu no palácio, esteve no palácio no Egito, depois virou pastor de ovelhas. Teve Neemias, que era copeiro. Teve profetas, né? Profetas. Teve pescadores, como Pedro e João, entre outros. Teve Paulo, que era um estudioso no Antigo Testamento, mas também era um fazedor de tendas, né? Era um fazedor de tendas. Então, de várias atividades, escreveram. Regiões e continentes diferentes. A Bíblia foi escrita de vários lugares, na Babilônia, assim por diante. Entretanto, seus escritos foram uma harmonia, existe uma harmonia. Mesmo ela ser escrita em lugares diferentes, por pessoas de várias profissões, existe uma harmonia dentro dela, né? Existe uma harmonia dentro dela. Isso prova que um só os dirigia no registro, na revelação divina, que era Deus, né? Havia uma direção para que a Bíblia fosse escrita. Tranquilo? Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, né? Jesus Cristo, nós vemos ele desde o início ao fim da Bíblia. Pelo que podemos resumir os 66 livros da mesma em 4 palavras referentes a ele assim: preparação, manifestação, explanação e consumação. Então, Cristo é o tema principal da Bíblia. E você pode ver que a Bíblia ela teve a preparação para Cristo vir a essa terra. Nós tínhamos que entender, compreender um Deus santo, compreender que nós não éramos capazes de agradar a Deus, que havia uma separação entre nós e Deus. Houve uma preparação, depois houve a manifestação de Cristo, depois houve a explanação e a consumação da obra redentora, né? A salvação através dos méritos de Jesus Cristo. Os dois testamentos. A palavra testamento vem do grego diatek, e significa aliança ou concerto. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a morte. Então, testamento, né, pode significar aliança, pode significar concerto. Ele fala também antiga aliança, nova aliança. Deus usou Jeremias para falar: e farei com vós uma nova aliança. Eu não colocaria a minha lei no coração de vocês. Não será uma escritura em tábuas, né? Serão escritos no coração de vocês. Também uma profecia cristocêntrica, né? Porque Cristo vem e colocou a palavra dentro do nosso coração, dentro do nosso coração. Então, desde o começo ao fim, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Pode passar, João. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22, 20. Ele deve falar da ceia. Vamos ver o texto de Lucas 22, 20.
22, 20 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então, fala de uma nova aliança, né? Cristo fala de uma nova aliança, um novo concerto. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas concerto. O duplo sentido do termo grego mostra duas coisas: que a morte do testador Cristo retificou ou selou a nova aliança e, portanto, nos garante toda a herança. Então, houve uma nova, através de Cristo, né? A sua expiação, a sua morte vicária, a sua morte substituta, né? Houve uma nova aliança, né? Através de Cristo. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos primeiros 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes. Então, o Antigo Testamento, né? Eles fizeram uma separação, colocaram os livros judeus, né? Os livros do Antigo Testamento, foi aplicado esse nome por Tertuliano e Orígenes. Pode passar, irmão. Na primeira divisão principal da Bíblia temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto, Aliança, vindo pela lei, feito no Sinai e selada com o sangue de animais. Então, a primeira aliança, Deus deu a Moisés, né, essa aliança, e ela foi selada com o quê? Com o sangue de animais. Você vai ver os versículos lá, Êxodo, né, dizendo que a aliança foi, esse pacto, ela foi selado com o sangue de animais. E temos a segunda divisão principal no Novo Testamento, do Novo Concerto, vindo pelo Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado pelo seu próprio sangue, né? Um concerto superior, né? Por que um concerto superior, Herbert? Porque todo ano o povo tinha que sacrificar para a expiação dos pecados. O povo pegava um bezerro, pegava um cordeiro e sacrificava. Mas esse sacrifício, ele cobriu o pecado por um pequeno período. Todo ano eles tinham que voltar ao templo e fazer o mesmo sacrifício. Cristo foi sacrificado de uma vez por todas, não havendo mais a necessidade de sacrifício, né? Então, é um sacrifício, uma aliança superior à antiga. Você lê o livro de Hebreus, você vai ver, ele falou sobre isso, né? Que a nova aliança é uma aliança superior, né? Superior. Pode passar. Modil, tem tranquilo? Tranquilo? Aí estão os livros, né? Pode passar, João. Divisão de versículo e parágrafos na Bíblia. Antigamente, irmão Kelvin, não existia divisão de capítulo, de versículo na Bíblia. Isso foi colocado algum tempo depois para facilitar a leitura da Bíblia, né? A leitura da Bíblia. Facilita? Sim. Você vai lá, Mateus capítulo 9, versículo tal. Mas também acontece o quê? Que quando você lê, você não vê que existe uma continuidade no texto, né? Às vezes a pessoa não vê que tem uma continuidade, né? Vamos dar um exemplo. Hebreus, né? Hebreus. O autor Hebreus, ele está falando dos heróis da fé. Os heróis da fé. Abraão, Moisés, Gideão, e assim por diante. Falando dos heróis da fé. E daí no capítulo 12, ele fala, vamos abrir aqui. Ele fala no 11 dos heróis da fé, e no 12 ele fala: portanto, também visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele está falando dos heróis da fé. Então depois no capítulo 12 ele fala: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né, corremos, perseveramos, né, olhando somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E as pessoas não dando continuidade no texto, falam: não, essas nuvens de testemunha são os demônios, são as pessoas do mundo que estão olhando para nós. Essa grande nuvem de testemunhas são os heróis da fé. Você tendo essas pessoas como exemplo, tendo essas pessoas como vamos dizer assim, como identificação, como exemplo de você ser seguido, né? Olhamos, né? E corramos a carreira que não é. Esses homens venceram, passaram pelo fogo, né? E tendo
essa tão grande nuvem testemunha, tendo esses heróis aqui como exemplo, corramos, prossigamos. Então, aí você viu o camarada pregar sobre Hebreus 12, essas grandes nuvens de testemunha, são as pessoas do mundo que estão nos olhando. Por quê? Porque ele não está lendo o contexto todo. Então, o capítulo, o versículo ele ajudou, mas também as pessoas eles esquecem que a Bíblia é uma leitura contínua. Os livros são uma leitura contínua. Às vezes atrapalha também na compreensão do texto. Né? Então o senhor concorda que onde foi colocados os versículos e os capítulos foi lá na Idade Média, por aí? Então, a primeira Bíblia que trouxe essa divisão foi a Vulgata, né, que é a Bíblia Latina. Então provavelmente na Idade Média mesmo, 1555. Alguns atribuem esse trabalho ao cardeal Hugo, do século XII, enquanto outros afirmam que a divisão em capítulos pertence a Lagron, alguns falam que foi um, outros falam outro, mas realmente foi na Idade Média que houve essa separação com a Vulgata. O que é a Vulgata? A Vulgata é a tradução, foi a primeira tradução, que é a tradução da Bíblia para o latim, né, do latim, né, que era a língua do Império, né, e a língua da Igreja Católica, vamos assim dizer. Ela usou o latim como língua oficial, assim como as igrejas orientais usavam o grego, né, como língua oficial. As escrituras hebraicas também foram divididas por Mardegal Natan, também na Idade Média, em 445 e 1661. Atias acrescentou aos textos impressos a divisão em versículos. Aí, tranquilo? Bem? Pode passar. Eu vou correr agora porque o meu tempo se foi. Muitos casos a divisão, tanto em capítulos como em versículos, quebra o sentido, porque nós estamos falando agora há pouco. Biparte o texto e altera toda a linha de pensamento. A divisão dos textos em parágrafos é muito útil para a sua compreensão. O Salmo 2, por exemplo, contém 5 parágrafos, tendo cada um uma aplicação diferente. A única versão em português que indica o parágrafo é a atualizada, Almeida Revista Atualizada, Ará, o Ará, com tipo de negrito cada vez que isso ocorre. Então, a revista atualizada, tem revista atualizada. Toda vez que há um parágrafo, né? Que é um parágrafo, acabou um pensamento, né? Ponto final, se torna um parágrafo. Ela traz a primeira palavra em negrito, né? Quem tem a Bíblia atualizada vai poder identificar isso daí. Tá bom? Pode passar. O Antigo Testamento. Como dissemos, o Antigo Testamento contém 39 livros. Foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que estão em aramaico. O aramaico foi a língua de Israel que trouxe do exílio babilônico. Há também algumas palavras persas. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme ao assunto ao que pertence: lei, história, poesia e profecia. O grupo ou classe, poesia, também é conhecido por devocionais. Então, os escritos do Antigo Testamento, em sua maioria, né, vamos dizer assim, 99% foi escrito em hebraico. Alguns trechos são escritos em aramaico. Aramaico é uma língua semita, vamos dizer assim, uma língua que após o povo voltar da Babilônia, eles voltaram falando aramaico. E para a gente, né, cristãos, o Antigo Testamento é dividido em lei, né, que é o Pentateuco, né, história, que vai de Josué a Esther. Livros históricos, vai de Josué a Esdras, Você estudou onde você estudou? A Esther. São livros históricos, né? Josué a Esther. Poesia, que são Jó é considerado poético, tá? Jó, Salmo, Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. E profecias. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Conhecido pelos cristãos são assim, essa divisão. Mas pelos judeus é só conhecido como lei, profetas e salmos, né? E faz essa três divisão, os judeus, né? Essa divisão. Vai passar. Então tá lá. Já falamos sobre a lei, história, sobre lei, história, poético, né? Já falamos, e profético. Pode passar. Então, na época
de Jesus existiam duas versões da Bíblia no Antigo Testamento. A original em hebraico e a tradução grega, para os judeus, da língua grega. Então, depois de algum tempo, o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, chamada Septuaginta. Septuaginta que era para os judeus de língua grega. Isso eu não preciso ver a época que isso daí foi feito, mas vamos ver mais para frente falar sobre Septuaginta também. A Bíblia hebraica, os livros organizados em 3. Então, para a gente era organizado daquela maneira, mas para os judeus vai ser organizado em lei, profetas e salmos. Você vai lá, ler lá em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Jesus, o próprio Jesus ele fala. Ele disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que devia estar escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então eles separam entre Moisés, na lei, entre profetas e salmos. Ok? Vamos passar. Novo Testamento, são 27 livros do Novo Testamento. E ele foi escrito em grego chamado grego koiné, que é o grego chamado grego comum, o grego que a população falava, né? O grego comum. E são divididos em biografia, história, epístola e profecia. Biografia, que são os evangelhos, né? Os evangelhos, história, Atos dos Apóstolos. Epístola, são as cartas paulinas e as cartas gerais. E profecia, o livro de Apocalipse. Pode passar. Biografia dos evangelhos, né? Os evangelhos são divididos em sinóticos. Por que sinóticos? São os Mateus, Marcos e Lucas. Porque são evangelhos que são semelhantes. A semelhança entre eles. O evangelho de João, 4 evangelhos. História, Atos dos Apóstolos. Pode passar. Epístolas. São 21 as epístolas ou cartas. Onde Romanos a Judas, contém a doutrina da igreja. Então, as epístolas são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais. Epístolas paulinas, não lembro se é 13 cartas, epístolas paulinas. Pode passar. Epístolas paulinas são os escritos de Paulo, de Romanos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas mesmo. 9 são dirigidas à igreja e 4 são dirigidas a indivíduos, né? Romanos, a Tessalonicenses, e 4 dirigidas a indivíduos. 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Epístolas gerais. São diversos autores. Epístolas gerais de Hebreus, né? Hebreus que nós não sabemos realmente quem é o autor de Hebreus, né? Há uma discordância quem foi o autor de Hebreus. Uns acreditam que era Paulo, o autor de Hebreus, outros falam de Apolo e assim por diante, mas não sabemos realmente quem foi o autor de Hebreus, porque o autor não se identifica. Hebreus, Tiago, que esse Tiago é irmão de Jesus, tá? O Tiago, irmão de João, foi morto à espada, e Tiago é irmão de Jesus. 1 e 2 Pedro, e 1, 2 e 3 João e Judas. São dirigidos a todos os cristãos, são cartas universais, né? Para passar. Profecias, né? Que é o livro de Apocalipse. Agora as epístolas paulinas, há uma divisão entre as epístolas paulinas também. As primeiras epístolas, 1 e 2 Tessalonicenses, mas também alguns acham que Gálatas foi a primeira epístola de Paulo. Tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito. Pode passar. Profecia, Apocalipse. Então Jesus é o tema central da Bíblia. Se olharmos de perto, veremos que em tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras, isto além da sua manifestação, como está registrado em todo o Novo Testamento. A Bíblia e toda ela é uma história só. A última parte do último livro da Bíblia soa como o final da história, começado na primeira parte do primeiro livro. Então nós consideramos a Bíblia como um livro só, né? Livro só, ela inicia, né? E Apocalipse é o final dessa história, né? E estamos nisso. Para passar ali, mostra Jesus, né, em todos os livros da Bíblia. Depois vocês olham, eu vou passar, está com vocês isso daí, tá? Mandei no grupo já. Estou mandando para você, tá? Jesus, né? Semente da mulher em Gênesis, Cordeiro Pascal em Êxodo,
sacrifício expiatório levítico e assim por diante. Todos os livros indicam a Cristo, apontam para Cristo. Vocês vão ver. Pode passar. Pode passar. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus, creem que Ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Essas pessoas precisam conhecer a atitude e a posição de Jesus quanto à Bíblia. Olha, Jesus, ele leu o Antigo Testamento. Nós vemos lá, ele chega no templo, né? Pelo livro de Isaías, né? E falando, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para curar os cegos, dar vida aos mortos, assim por diante. E ele termina falando, hoje se cumpre essa profecia. Ensinou, né, o Antigo Testamento, ele chamou da palavra de Deus, tá lá, Marcos 7,13, e ele a cumpriu, né? Jesus fala que ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Hebreus também fala, né? Paulo fala que a lei é Cristo, né? A lei é Cristo, ou seja, Cristo é o fim da lei, não é isso? Fala Paulo falando, Cristo é o fim da lei. Pode passar. Veremos na próxima aula a Bíblia como palavra de Deus. Vamos falar sobre a Bíblia como ela foi inspirada, a inspiração da Bíblia, a revelação, e assim por diante.